Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 175 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. E já conhecem a Biblioteca no Fim do Túnel, um leitor em seu tempo, né? É o livro que lancei pela Arquipélago. Está disponível em diversas livrarias pelo país. Sim, eu sei. O podcast teve uma parada maior do que tínhamos combinado. Acontece. Foi um tempo necessário para repensar, reformular e começar algumas coisas da página 5. Como sou eu que tomo conta de tudo, às vezes preciso dedicar uma atenção maior para certas questões, principalmente que envolvem dinheiro. Já tivemos e ainda teremos boas novidades ao longo do ano. O que vem pela frente eu vou compartilhar com vocês no momento adequado. O que já veio é uma reformulação na newsletter. Agora, quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da news. Os benefícios? Além de dicas exclusivas, a chance de participar de encontros virtuais e do clube de leitura da página 5. Já temos a data e o livro do nosso primeiro encontro. Vai rolar no dia 27 de março, às 8 horas da noite, via Google Teams. Conversaremos sobre O Invencível Verão de Liliana, da mexicana Cristina Rivera Garza. Reforço: o clube é exclusivo para os assinantes pagos da newsletter da página 5. O link para a news, relembro, está na descrição do episódio. E agora sim. Começamos o ano com um papo sobre um autor controverso. Charles Bukowski nasceu na Alemanha, mas aos 2 anos rumou para os Estados Unidos. Com histórias marcadas por penúrias sociais, sexo ou desejo de sexo e muito álcool, virou sinônimo de escritor maldito. Sua obra é vasta, composta por mais de 40 livros. Bukowski foi poeta, contista, romancista. Na prosa, colocou muito de si em Henri Chinaski, seu alter ego. Ao pensar no escritor, é até difícil de saber quanto que projetamos da criatura em seu criador. Bukowski influenciou e ainda influencia uma gama enorme de escritores, especialmente jovens. Mas não que seus textos vivam um momento tranquilo. O machismo e a misoginia que transbordam de suas páginas são características que fazem com que muitos leitores repudiem essa obra. Como ler Bukowski aqui, em 2024, 30 anos após a sua morte? Essa é a pergunta central do papo que bati com Lara Berruezo, editora da HarperCollins, casa que há alguns meses começou a trabalhar com novas edições de Bukowski no Brasil. Os romances Pulp, Hollywood e Factotum, a coleção de contos Corro com a Caça, a reunião de poemas Andar na Água, Afundar no Fogo e as cartas de Sobre a Escrita são alguns dos livros que já chegaram às livrarias nesse recente trabalho da HarperCollins. Lara Berruezo, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Lara, estamos aqui para Obrigada. falar de Charles Bukowski, um alemão, que é mais estadunidense do que alemão, porque foi parido na Alemanha e se mudou para os Estados Unidos com 2 anos e morreu há 30 anos, no dia 9 de março de 94. Por que aqui em 2024, 30 anos depois da morte do cara, nós estamos conversando sobre Charles Bukowski Lara? Estamos conversando porque eu te convidei para isso, mas por que tem relevância a gente falar sobre ele? Pois é, Bukowski é um grande nome da literatura mundial, né? E ele influenciou, eu uso dizer, mais de uma geração, várias gerações não só leitores, mas de escritores também. Eu conheço muitos escritores, já escutei ao longo da vida pessoas que foram influenciadas por ele, né? E não só escritores, mas, enfim, artistas de diferentes lugares. Eu acho que ele tem uma voz, claro, com alguns problemas, muitos problemas, a gente vai falar daqui a pouco, mas ele tem uma voz que fala de um lugar.
sobre margem da sociedade, ele fala de personagens e traz à tona personagens que estão muito à margem, que não são, né, falados, né? Então, eu acho que tem e eu acho que a coleção também que a HarperCollins está fazendo agora trabalha isso também, a gente redescobrir esse autor, tipo, por que é, ele é tão marcante na vida das pessoas, porque ele é muito marcante na vida das pessoas, isso para bem ou para mal. Tem gente que leu e não gosta, tem gente que leu e tem até um pouco de vergonha de dizer que gostava na adolescência ou na faculdade, mas tem uma marca aí muito forte, né? E que é muito curioso da gente pensar. Mas tem muita gente redescobrindo ele lendo essa coleção, isso que eu acho muito curioso e muito interessante, como editora, principalmente, sabe? Quais foram as principais preocupações de vocês na hora de trabalhar essas novas edições do Bukowski? São edições muito cercadas, por exemplo, de pensadoras mulheres, tradutoras mulheres, prefaciadoras mulheres, ou Sim. então pós-faciadoras mulheres. As Não são características apenas de mulheres. lidar com o Bukowski. Não, mas é uma coisa que chama atenção na hora que a gente vê o time que está trabalhando no Sim. texto. Uhum. Se destaca. Inclusive, eu acho que Uhum. foi vendido meio como, olha, não é só o homem escrevendo para homem, com um monte de homem indo lá falando sobre como é ser um Sim, homem marginalizado no mundo de homens. sim, sim. É, quando a Harper adquiriu os direitos, né, de publicar Bukowski, a nossa equipe se reuniu e a gente começou a ler os textos e a pensar a coleção e, e tentar pensar como Bukowski vai ser lido era 2023, né, em 2023, agora 2024, né? Como o Bukowski pode ser lido hoje em dia? É, e uma coisa que a gente tinha claro desde o início era que a gente não queria que tivesse mudança no texto. Então, assim, existe até um debate hoje em dia muito grande, é, né? Alguns autores, mudaram um texto clássico, né? Tiraram uma parte que é considerada problemática ou sensível para os dias de hoje de um texto clássico. Fazer isso ou não fazer? Mudar ou não mudar? Isso é um debate muito acalorado hoje em dia e a gente parte do princípio que a gente não queria tirar nada, a gente queria manter o texto mais fiel possível do original. E isso é uma coisa que eu. Posso fazer uma pergunta bem técnica relacionada a isso? Porque a obra do Pode. Bukowski não está em domínio público. Então, você, teoricamente, não pode sair mexendo no texto original dele sem uma autorização dos herdeiros dele. Sim. E, por outro lado, a gente está trabalhando com uma tradução. Então, a tradução você não está Uhum. mexendo exatamente no texto original, mas você pode tomar caminhos na tradução que eventualmente suavize alguma passagem, que ter uma escolha na tradução que não vai representar Sim, fielmente aquilo que ele quis dizer no original e que vai, de repente, trazer eufemismos. Você vai modificar a cara do texto dele na tradução. A tradução é sempre uma sim, versão do texto, mas vai ser uma versão deliberadamente menos fiel ao original. sim. Poderia se mexer dessa forma? É isso que, eventualmente, não que vocês quisessem fazer, mas é uma prática que poderia ser adotada? Ela é adotada hoje em dia com muitos autores, mas eu acho, a nossa preocupação e assim, em muitos termos, a gente teve vários debates sobre, né, termos que são muito preconceituosos, racistas, homofóbicos, enfim, tem é, Tem a todo um gente não Bukowski ali de quis. termos. Exatamente, né? Muita coisa. Enfim, mas a gente tentou ao máximo deixar aquilo fiel. Óbvio que na tradução a gente também tem escolhas, né, a fazer, né? E eu troquei muito com os tradutores, mas deixei todos assim muito livres também. É, e por isso também que eu quis que na coleção, nas edições, tivesse uma nota de um tradutor. O livro não só tem as notas de rodapé na página, tipo, esse termo aqui é considerado ofensivo, era usado nos anos 60, papapá. Tem toda uma explicação do tradutor, mas também tem uma nota no final do livro, ou no início, dependendo da edição,
que o tradutor fala sobre essa experiência, e fala sobre algumas decisões que tomou em relação àquilo. Principalmente da parte das descrições de cena de sexo, por exemplo, são mais difíceis, porque às vezes você tem um termo que pode banalizar muito, né, o órgão sexual, por exemplo, e tem um termo que você fica muito duro, fica muito pesado, né, muito longe da língua original. Então você tem, isso é um debate, enfim, altamente complexo no meio da tradução. Mas a nossa posição editorial desde o início foi vamos tentar ser o mais fiéis possíveis ao texto do Bukowski e utilizar todas esses meios, como as notas, né? As notas de tradução, tem notas do editor, tem notas do tradutor, tem a nota no fim, que é um texto que o tradutor escreve para falar como foi esse processo de tradução, o que teve dificuldade, o que foi uma barreira, o que teve que ser repensado, né? E os textos também, aí também os outros textos dos autores e de acadêmicos que a gente convidou para participar da coleção. Então, na verdade, é, pensar Bukowski nos dias de hoje, né, pela nossa visão, foi ter esse cuidado com a parte do texto, mas que a gente mostrasse para as pessoas, né, olha, isso daqui é complicado hoje em dia, por causa disso, disso, disso. Mas sem também ser uma coisa forçada, né? Senão fica uma cartilha chata. E não é esse o ponto. A gente não quer tirar o brilho da leitura, a gente quer aprofundar debate. Eu acho que esse é o ponto. Então, foram vários textos, né, que a gente foi juntando pós-fácios, né, de autores, muitas autoras famosas, inclusive, que toparam fazer pós-fácios, e ali se debate, é bem interessante. Algumas edições, inclusive, tem um pós-fácil de um acadêmico que fala da importância do Bukowski, que fala um pouquinho que ele é importante, porque ele é esse ícone, e aí o outro pós-fácil é uma pessoa detonando ele, fala, né, esculachando o Bukowski, falando, não, 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 isso daqui é inadmissível, ele é machista sim, né, falando coisas assim dele, mas é isso, é trazer essas diferentes vozes para um debate, sabe? E o leitor vai ter aquilo tudo em mãos e ele que vai decidir por ele. Sabe? Aquela leitura ali, ela é importante, ela é válida e ela não vai ser rasgada, né, deixada para trás na história, porque ela tem suas questões sensíveis e problemáticas. A gente só vai contextualizar elas. Eu acho que isso que é importante, a contextualização. E um leitor que não está familiarizado com a literatura do Bukowski em si, mas conhece a fama do Bukowski. Que conselho que você dá para ele entrar nessa obra e dar uma chance para essa obra? Se lhe parece que ele já for direto para o livro, com a caneta canceladora na mão, vai durar 5 páginas, acabou o livro. Vai ter já rasgado, vai ter feito escândalo em rede social. Não, eu acho que a pessoa tem que ir aberta, obviamente, né, a Aberto e com o conhecer essa estômago figura. preparado, eventualmente. Com o estômago preparado também, com certeza. Mas tem muita coisa. O Bukowski é isso, né? Ele tem uma diversidade de obras. Tem as que fizeram mais sucesso, as que são, né, com o alter ego dele, que é o Henry Chinaski, mas tem. Eu acho que tem livros para todos os gostos ali, tá? Tem livros, pessoas que gostam, por exemplo, de ler não ficção, ler cartas, por exemplo. Tem um livro de cartas interessantíssimo dele. Sobre isso, inclusive, eu ia me veio aqui, não é nem comentar contigo, não é nem separado, mas eu estou aqui Uhum. com Sobre a Escrita, que é um livro de cartas dele, Sim. e no Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, ela fala Uhum. como ela não gostava da figura do Bukowski, não aprecia a literatura do Bukowski, mas gostou muito de conhecer o Bukowski pelas cartas dele, Sim. É e ter acesso interessantíssimo. à É personalidade isso. do É, escritor ali. tem. Ele tem uma voracidade, ele põe a literatura em primeiro lugar várias vezes, assim, e isso é muito interessante. Ele se entrega àquilo, então é muito bonito e é uma Tem uma experiência coisa ali com sensacional. a literatura como maldição e salvação ao mesmo tempo, né? Sim, é um peso, é um fardo que ele carrega, mas ao mesmo tempo é a salvação dele. Então é uma coisa dúbia, mas ao mesmo tempo muito profunda a relação dele com a literatura, muito bonita.
e até pela própria história dele, ele nunca desistiu de ser publicado. Para quem não sabe, ele foi publicado, né, bem mais velho. É, ele publicava poemas assim, em umas revistas mais não tão conhecidas, e ele foi descoberto por um editor, e esse editor contratou ele, né? Abriu uma editora, que é a Black Sparrow, e contratou ele, fez uma conta, assim, sei lá, num guardanapo, tipo, quanto você gasta por mês em cigarro, bebida, tanto. E aí falou, eu te pago US$ 100, um valor X para você escrever por mês para você escrever. E ele trabalhava na época nos Correios. Ele tinha um emprego assim super super chato, super banal, assim, que ele detestava. E ele resolveu aceitar a proposta, mas ele tinha que escrever um romance, tinha que escrever muito rápido um romance. Ele falou: Não, tá tudo na minha cabeça, pode deixar que eu escrevo. E aí ele escreveu o Cartas na Rua, que a gente ainda não publicou, vai ser lançado em breve. Ainda não tenho data para dar, mas a gente vai lançar na coleção em breve, que é o Post Office. Então, e aí esse editor virou amigo dele da vida toda, parceiro, né? Enfim. Então, essa relação dele com a literatura, tipo, mesmo quando ele estava assim, no pior da vida dele, ele não tinha absolutamente nada, porque ele passou uns 10 anos vivendo assim, com nada mesmo, viajando pelos Estados Unidos, nos piores empregos possíveis. Dá para ver essa realidade bem em Factotum, né? Que é um livro também protagonizado pelo Henry Chinaski. E aí, essa relação dele com a literatura é muito interessante, porque é a grande salvação, o grande refúgio. E aí, depois ele vai passando por uns outros questionamentos ao longo da carreira dele. Tanto que em Hollywood, que também é com o Chinaski, ele aí já está discutindo, tá, eu sou um artista contratado no livro, né? O Chinaski é já um autor e é contratado por uma grande empresa de Hollywood, né? E aí ele fica, tá, mas eu vou me vender como artista? Isso é um questionamento que todo artista tem em algum ponto da vida, né? Eu vou me vender, quanto vale a minha arte, né? Quanto eu valho? Mas eu preciso de dinheiro em algum momento. Então ele também questiona muita coisa do capitalismo, ele questiona sociedade, ele questiona muita coisa ali. Ele era um sujeito que eu tenho até um pouco de dificuldade de falar de como que era o Bukowski, porque eu acho que a gente pode até entrar nisso um pouco mais para frente, porque a imagem que a gente tem do Bukowski se confunde muito com a mitologia que ele construiu para si e a maneira que a gente Sim, projeta o Henry Chinaski no próprio Bukowski, né? sim. Mas Uhum. Henry Chinaski e, em grande parte, pelo que eu conheço da biografia, o Bukowski são dois caras em não conformidade no geral, né? Essa Sim. questão do machismo, essa questão Uhum. do ser escroto se destaca muito, Aham, mas é uma não aham. conformidade que vai para muito além do trato pessoal. Sim, com certeza. Com certeza. Então, assim, tem muitos livros também que, enfim, tem livros de não ficção, como eu falei, das cartas, né? Só voltando para o assunto das cartas. Tem as poesias, tem gente que gosta muito mais das poesias, não deu uma chance para os romances. Tem os romances que são os romances do Henry Chinaski, têm esse caráter mais autobiográfico, mas isso também é uma questão, né? O quanto a gente acha que o Henry Chinaski é o Bukowski. E tem muitos relatos também, inclusive nas cartas, dessa coisa da figura do homem que bebe muito, por exemplo, e tem relatos de que o Bukowski não bebia tanto assim, né? Tem esses detalhes, né? Que a E gente é duro também que vai criando um estereo... pega a gente pelo detalhe, né? Não é que A ele gente não cria um bebia, estereótipo dele. mas não estava bebendo, de É. repente, uma garrafa de uísque inteira às 7 horas da manhã, que nem o Henry Chinaski Não, eventualmente faz. não era. Não era. Então, assim, acho que é um pouco isso. Mas ele tem muito. São mais de 40 livros, então, assim, são muitas possibilidades, são muitos Bukowskis para você também ir explorando, sabe? Então, acho que para a pessoa que vai começar, assim, vai ter um primeiro contato, ou vai querer relembrar, é, eu diria para ir num. Eu acho que eu não tenho, assim, uma dica, tipo, comece por esse, mas eu diria para ir pelo gênero
que você gosta mais, porque tem contos, tem romance, tem poesia, tem não ficção, tem ensaio, dentro de não ficção, né? Tem ensaio, tem carta, então tem muita coisa, tem muita coisa. E a impressão que eu tenho, inclusive, assim, faz tempo que eu não revisito o Bukowski como leitor, mas eu li muito Bukowski até os 22 anos, por aí. E a impressão que eu tenho é que a poesia, de repente, envelheceu melhor do que a prosa. Não sei se é porque, geralmente, quando vão dar pedrada nele, dão pela prosa, não pela poesia. Você tem essa impressão também? Eu já escutei isso em alguns lugares, mas eu não tenho essa impressão, não. Eu acho que tem tem essa coisa, os romances têm esse lugar um pouco, principalmente os do Chinaski, né? Assim, um pouco mais secos, talvez, um pouco mais duros, a realidade são mais pesados, eu acho. Para mim, eles batem bem pesado. Mas a poesia também tem muita coisa pesada. E eu acho que as pessoas falam muito das poesias de amor ou que está refletindo muito sobre a vida, porque tem isso, né? Ele às vezes dá uma ele não vê ponto no trabalho, ele não vê sentido nas coisas, ele questiona. Isso é interessante também. Acho que por isso Uhum. combina também tanto com essa fase de leitura adolescente, ali, faculdade, jovem, né? Acho que tem uma fase de questionar tudo. Mas é isso, né? Da gente questionar tudo. Por quê? Por quê, né? Então ele tem isso nele. Mas. Esse negócio dos jovens, no lançamento do meu livro, lá em Porto Alegre, no meio do ano passado, é, eu estava comentando, né, sobre escritores que aparecem em determinadas fases da vida e que às vezes a gente demora para entender um escritor porque a gente não tem a maturidade suficiente para, sei lá, eu para me entender com Gabriel Garcia Marques de 100 anos de solidão, eu demorei um bom tanto, foram 5 tentativas em diferentes momentos da minha caminhada como leitor. E aí eu falei que eu via o Bukowski, por exemplo, como um cara que se alguém não leu até os 18, 19 anos, poderia esperar para ler, porque é assim, o auge de você se entender com o Bukowski já passou. Mas quase que eu apanho de um garoto lá de 15 anos que era apaixonado por Bukowski. Só faltou, acho que se ele tivesse um rojão na mão, ele soltava no palco. Não, assim, tem isso, né? Tem essa fase. Mas acho que isso também acho que é um estereótipo que a gente podia quebrar, sabe? Assim como essa questão dos estereótipos do Bukowski. Acho que a gente podia ir além disso, porque tem muita coisa ali interessante. Eu mesma me surpreendi com muita coisa. Pulp foi uma leitura que me marcou muito, especificamente. Você começou a fazer essas leituras mais intensas de Bukowski que você vem fazendo, creio eu, por conta do trabalho. Mas você Aham, já era uma leitura sim, frequente de Bukowski antes ou não caiu na era. sua mão, você vai ter que ler para trabalhar Sim, e se debruçou e sim. tá curtindo? É isso, sim. Eu não tinha o costume de ler nada do Bukowski, não tinha nada dele. E aí, né, quando eu comecei a repensar a coleção, né, fui me familiarizando com a obra, fui entendendo quem ele era. E aí, aí fui tendo os meus primeiros contatos de fato com ele. Mas eu acho que eu entendi muito dele com Pulp e que é o último romance que ele escreve, né? Foi um pouco antes dele falecer, e eu achei muito, e me emocionou muito, muito, quando eu terminei de ler, assim, eu fiquei muito emocionada, e aí eu comecei a questionar várias coisas em mim, porque eu também vinha com os meus preconceitos, também vinha com algumas coisas já prontas, sabe? Alguns pensamentos, né? Tipo, né? Mas ele é isso, ele é aquilo. E quando aquele romance me O que que te emocionou no romance e o que que ele te mexeu no romance? Detalhe essa experiência. Então, primeiro que eu achei sensacional, porque ele dedica Poe à literatura ruim. A dedicatória dele do livro é à literatura ruim. Eu achei aquilo simplesmente genial. É, E aí ele tenta fazer uma literatura ruim, mas ele não consegue fazer uma literatura ruim. E aí a gente questiona o que que é uma literatura ruim. Então, dá um nó na sua cabeça, porque você fica assim, gente, mas ele tá zoando ou ele tá fazendo isso sério? Né? E aí que eu começo a criar, porque a história é muito louca, né? A história tem uma investigação que de repente envolve alienígenas na investigação. E aí parece que ele está rindo da nossa cara, do leitor, né? E aí fica essa coisa. E aí o fim, depois de você dar várias risadas, porque é uma coisa que vai te surpreendendo, né? Isso com aquele linguajar bem Bukowski, né? Com aqueles xingamentos, coisas assim mais loucas.
E aí, no fim, ele tem o detetive, né? O Nick, que é o detetive do livro, é, ele morre, e a cena que ele morre é uma coisa tão bonita, tão simples. O mundo fica amarelo e ele morre. E aí depois eu fui descobrir pelas cartas que amarelo é a cor preferida dele, do Bukowski, né? E aí aquilo foi tão simples e tão bonito, me pegou assim muito desprevenida, sabe? Tipo, nossa, um homem que, que pôs muita sensibilidade aqui, e dá para ver que no fim do livro ele começa a correr, inclusive, com o ritmo, né, de leitura, desculpa, de escrita, vai se acelerando, porque ele estava próximo de morrer mesmo, ele já estava diagnosticado com a doença e ele ia morrer. Ele tinha que terminar o livro antes de morrer. Então eu fiquei imaginando a angústia dele escrevendo aquilo, sabe? Então, e o fim achei muito bonito. Acho que é ele desejando a própria morte dele, sabe? Então, aquilo me pegou de uma forma, E esse amarelo, ele traz uma melancolia, mas também traz um conforto, né? Sei lá, é uma traz cor que um pelo menos conforto. me causa isso. É isso, é um conforto, né? Foi uma morte, foi um susto, mas ao mesmo tempo um conforto, né? Então, me marcou muito, assim. Então, o ponto que eu queria chegar tem o que surpreender a todos, sabe? Tem muita coisa, né, para surpreender a gente. O Bukowski, ele é uma caixinha de surpresas. Você vai lendo e vai se chocando também, né? Mas você vai se surpreendendo. E lá no começo do nosso papo, você falou sobre como o Bukowski é um artista que continua ecoando de geração a geração, que isso já passou por mais de uma geração. Onde a gente pode perceber, assim, se não de maneira exatamente clara, mas de maneira tácita, a influência do Bukowski? Onde encontramos traços de Bukowski por aí? Em quais artistas, em quais aspectos da arte? Acho que tem muito Bukowski na literatura e tem muito, mas tem muito Bukowski no cinema. Ah, conforme eu lia, eu fiz várias ligações assim, tanto que ele de fato, ele gostava muito de cinema, né? Fez roteiro de um filme e depois escreveu Hollywood também, enfim, tem toda uma referência ao mercado, né, cinematográfico, mas eu vi muita referência de filmes, assim, agora não vou saber de cabeça falar exatamente um exemplo, mas muitas cenas e detalhes, assim, que eu tenho certeza que muitos cineastas beberam dessa fonte, muitos mesmo. E invertendo em quais fontes o Bukowski bebeu para a literatura dele, indo além de John Fante, que John Fante assim é quase que um nome que vem, chega o Bukowski com o John Fante na coleirinha, ou chega o John Fante com o Bukowski na coleirinha, porque é Tem impressionante isso, como né? parece que é uma dupla literária, É, né? é, é. Olha, ele fala muito de Celine, do Celine. Muito mesmo. Outro Ele tem uma canceladíssimo. obsessão. Canceladíssimo, pois é. Ele tem uma obsessão com Celine que eu ainda não entendi, mas ele tem. E ele fala muito, 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 muito. Inclusive, Celine é um personagem de alguns livros dele, né? Não aparece diretamente, mas o próprio Pulp, eles estão indo atrás desse autor que desapareceu. E eles estão indo atrás, enfim, e aí tem tudo essa metáfora, né? Será que ele está procurando a si mesmo? Enfim, né? Tem essas divagações, mas ele tem essa loucura pelo Selene. Achei bem curioso, porque antes de ler também a obra eu não sabia dessa relação. E você já tentou fugir dessa pergunta, já deu uma boa ensaboada, mas eu vou voltar nela. Para quem nunca leu Bukowski, me indica dois ou três títulos específicos para a pessoa começar. Pode ser seus preferidos, qualquer coisa assim, Ai, não tem tá. problema. Pode ser uma coisa bem parcial. Eu sou libriana, é difícil escolher, mas vamos lá. É, eu Acho. não entendo absolutamente nada de signos. Você está falando em Ai, hebraico para mim. então, eu sou indecisa, mas vamos lá. Eu me apaixonei por Pulp, então eu vou indicar Pulp para uma pessoa que gosta de romance começar, que é esse dedicado à literatura ruim que eu falei. É, de poesia, eu indico Arder na Água, Afundar no Fogo. E para começar assim, né, com a poesia, é um livro que não tem também, é um livro bem mais tranquilo, não tem muita polêmica ou questões problemáticas e sensíveis, e tem umas poesias bem bonitas, então acho que seria por aí. E acho que, bom, ficaria entre
o Sobre a Escrita, que é bem interessante, e o Corro com a Caça, viu? Escolhi um de cada, ó, escolhi um de cada. Escolhi um romance, eu vou dizer Pulp, poesia, eu vou dizer Arder na Água, e não ficção, eu vou dizer Sobre a Escrita. Pronto. Três títulos, pronto. Muito difícil, mas vamos lá. Lara, pra gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Eu só vou fazer a ressalva que não pode ser um livro do Bukowski. Qualquer livro? Qualquer livro, qualquer livro. Ah, que difícil. Um mundo meio É vasto, muito, né? é muito difícil você perguntar isso para uma editora, né? Acho difícil. Tá, eu vou indicar o primeiro que vem na minha cabeça. O Perfume das Flores à Noite, da Leila Slimani, que é uma autora franco-marroquina. A gente acabou de lançar ele na Harper. Assim, é um livro que eu. Ah, tiraram da planeta? Não, não, os romances estão lá na Planeta, mas esse não ficção. Ah, Ela tá. escreveu sobre uma noite que ela passa no museu. Então, ela passa uma noite acordada no museu, sozinha, em isolamento, e ela questiona coisas da vida dela, fala sobre a relação Ocidente-Oriente, fala sobre o passado, sobre a infância, sobre o ato de escrever. Então, ela questiona muito a arte, questiona muito a literatura, ela questiona se ela, uma mulher não europeia, se ela cabe ali, ela acha que aquele lugar é elitizado. Então, tem muitos questionamentos que ela vai fazendo ali. É um livro curtinho, lindo, lindo de ler, e acabou de ser lançado, então acho que ele está muito na minha cabeça. Foi o primeiro que me veio. Lara Berruezo, muito obrigado pelo papo. Obrigada a você, adorei. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.